nosso encontro de hoje, né, nós vamos trabalhar no nosso projeto, nós temos ali o item 2, o item 3 e o item 4. O item 2 é o mercado, o item 3 é a estratégia e o item 4 é a análise técnica. Eu vou estar dividindo, colocando um ponto de vista sobre cada um desses itens. Entre o item e outro, eu vou fazer uma abertura para que todos possam colocar o ponto de vista de vocês, a visão, o que vocês acharam, o que precisa acrescentar, tá? E a gente, como eu falei, tentar chegar num senso comum sobre o assunto, ok? Primeiro ponto é o que é o mercado, tá? O mercado é um local físico ou virtual onde pessoas realizam negócios, gerando com isso a demanda e a oferta. Parece uma coisa muito simples, muito clara. Fala, poxa, mas isso aí eu já sei. Um dos pontos que a gente vai trabalhar nessa mentoria é justamente quebrar alguns paradigmas e também tentar fazer com que os nossos horizontes sejam mais claros e mais abertos. A palavra mercado ela é tão clara para a gente, ela é tão lógica, né? Algo que a gente usa com uma frequência muito grande, que quando a gente vem para esse mercado específico de renda variável, ele acaba atrapalhando e acaba criando algumas crenças que fazem com que a gente perca alguns detalhes muito importantes. Então, o que eu chamo a atenção é somente uma palavra: pessoas. Mercado é um local físico ou virtual onde pessoas realizam o negócio, gerando com isso a demanda e a oferta. Por que eu estou enfatizando essa palavra, pessoas? Só que parece que no nosso dia a dia, no mercado, a gente não tem essa visão, né? A gente não tem essa percepção. A gente fica falando de fundos, de bancos, fica falando de robôs, robôs de alta frequência, de baixa frequência. Parece que a gente esquece que tudo aquilo que está movimentando ali são pessoas. São pessoas que estão movimentando. Ah, professor, mas tem robô também operando. Sim, tem robô, mas quem programou o robô? Quem acompanha o robô? Quem verifica se o robô está funcionando direitinho? São as pessoas. Como a gente comentou, pessoas, né? Então, são pessoas que fazem o mercado se movimentar, gerando aquela demanda e a oferta. Mas qual que é o principal combustível dessas pessoas? É o medo e a ganância. Tanto o medo quanto a ganância é que vão forçar essas pessoas a tomarem decisões, seja de compra, de venda, compra muito, compra pouco, né? Permanece na operação, sai da operação, tá? Então, elas vão forçar essas pessoas a agirem, tá? Em função das necessidades de cada uma delas, de acordo com a condição que elas estão percebendo no mercado. Vocês concordam comigo? Vocês encaixariam essa afirmação na vida de vocês? Que o medo e a ganância é o que acaba fazendo com que vocês se movimentem no mercado ou não? Bom, professor, faz parte. Faz parte? E comigo faz parte. Mas eu vou falar para você, cara. Todo mundo, todos nós, temos isso dentro de nós quando operamos nesse mercado. São essas, principalmente essas duas emoções aí, que mais impactam, né, no nosso dia a dia no mercado. Uma hora é o medo, outra hora é a ganância. Uma hora é medo de entrar, outra hora é medo de sair. Até isso tem. Você tem medo de entrar e medo de sair. Então a gente fica tentando entender como é possível. O cara tinha medo de entrar, agora está com medo de sair. Ele tinha medo de entrar porque achava que ia perder. E tinha medo de sair porque achava que o negócio ia mais longe. Então ele ia deixar de ganhar. Nas duas situações ele acaba sendo prejudicado. Quanto à ganância, essa parece que ela nasceu com o ser humano, né? Ela parece que ela faz parte da vida do ser humano, especialmente nesse mercado que a gente está lidando com dinheiro, né? Aí a ganância. E mas o que significa ganância, tá? Ganância é simplesmente você achar
que vai acabar, então você precisa ter, você vai quer mais, senão você não vai, daqui a pouco vai acabar e não vai sobrar para você. E aí você fica naquela sede absoluta, absurda, de querer sempre mais. Já o medo é o desconhecido, né? Que a gente fala que o medo é do desconhecido, porque a partir do momento que você passa a conhecer, você consegue controlar esse medo. Você não deixa de ter o medo, mas apenas ele passa a ser um medo mais controlado. Quando você vai aprendeu a nadar, logicamente tinha um certo medo de você morrer afogado. Daqui a pouco você foi pegando prática, pegando prática, e hoje você até abusa um pouco. Por quê? Você ainda tem medo, mas você adquiriu uma técnica, adquiriu conhecimento de como se comportar naquele ambiente. E com isso você acaba controlando esse medo. Né? E isso ocorre em qualquer situação, seja de trabalho, seja emocional, né? Seja no mercado de renda variável. Então, saber que isso está no mercado, saber que isso existe, que ele está ali, é de fundamental importância para que a gente entenda como é que funciona o processo. Uma outra coisa que a gente sempre pergunta é qual é o produto desse mercado? Assim como no nosso dia a dia, né, fora do mercado, existe um mercado para cada produto. Existe um mercado no setor industrial, no setor de serviço, para o setor financeiro. Tá? Então, para cada um desses produtos, é um mercado específico, com características próprias, características únicas, que não interferem um no outro, tá? Que não há como você conciliar um com o outro, então eles são próprios. É um produto próprio para aquele mercado. E aí vem a pergunta: você conhece o produto que você está negociando? Ah, eu opero mercado à vista, eu opero ações. Você conhece ações? Você sabe que tipo de produto que é esse aí? Você sabe quem que negocia, quanto que custa negociar esse produto? Você sabe por que você está negociando esse produto? Como negociar esse produto? Quais são as formas de negociar? Se eu posso fazer swing trade, se eu posso fazer day trade, se eu posso fazer position, se eu posso alavancar, se eu posso fazer scalper. Compensa negociar esse produto? Qual é o custo dele? Quanto que ele me custa para negociar ele? E quem que pode negociar? Qualquer pessoa pode negociar? Quando negociar? Eu posso operar de noite, de madrugada? Posso operar sábado e domingo? Então, o que que ocorre? Muitas vezes nós negociamos em um mercado, e quando nós estamos negociando nesse mercado, na realidade nós estamos negociando um produto. E nós precisamos conhecer esse produto. Se eu quero operar o mercado à vista, eu tenho que conhecer as ações. Para que elas servem, como que elas significam, como é que eu posso comprar. Eu posso comprar uma ação à vista, eu posso alugar essa ação, eu posso comprar a crédito, né? Comprar a termo, né? Eu posso alugar para vender e recomprar mais barato. Eu posso ter as minhas ações e alugar para alguém recebendo uma taxa, a mesma coisa em termo. Então, conhecer esse produto, tá? É de fundamental importância. Saber qual é a característica desse produto, saber que tipo que ele é, como que eu posso negociar, quanto me custa negociar esse produto. A pessoa opera o mercado futuro, né? Quando eu falo mercado futuro, pessoal, eu vou focar mais em índice, tá? Mas é pouca coisa diferente do dólar, né? Então, falando do índice, eu preciso saber, eu preciso conhecer. Primeiro, por que que existe isso aí? A pessoa sabe por que que existe o mercado futuro? Qual que é a função principal dele, né? Ele é um ativo, eu posso chegar, comprar e receber ele? Eu sei o que é, por exemplo, um ajuste. Eu sei que, por exemplo, no final de cada dia ele sofre um ajuste. Então, conhecer isso daí é fundamental, porque senão você vai comprar uma coisa que você não sabe nem para que serve. E aí você vai vender para quem?
Se você não sabe nem explicar para essa pessoa, para quem você vai vender, para que serve aquilo? Como é que negocia? Ah, você pode comprar um, você pode comprar 5, você pode comprar 10. Você opera no mini índice, você compra de um em um contrato. É um contrato. Você pega esse mesmo índice e vai para o cheio, que a gente chama, né? É de 5 em 5. Não é de um em um, é de 5 em 5. Só que esse um que você compra no mini índice, ele custa 20% de um contrato cheio. 20. E quando você vai para o cheio que você opera 5, na realidade ele equivale a 25 minis. E a pessoa não sabe. Ela sai do mini e vai para o cheio e opera do mesmo jeito. Se ela observar o book do mini e o book do cheio, ela vai perceber que no book do cheio tem um spread lá. Geralmente tem um spread. Um spread de um ticket, que é 5 pontos. Só que um spread de 5 pontos no ticket é 25 contratos no mínimo. Dependendo da quantidade que você tem, é um impacto razoável. Então, ou seja, preciso conhecer isso aí. Ah, vou operar mercado derivativo. Ok? Você sabe que é uma opção? Você sabe para que serve uma opção? Ah, para mim comprar e vender. Não. Ela não foi criada para você comprar e vender. Ela tem uma finalidade própria. Ela foi criada com uma finalidade própria. Especulação é algo que as pessoas fazem, tá? Como consequência, uma forma de negociar ela, mas não é a principal função dela. Tanto é que você, para determinadas ações, ela só funciona para aquele objetivo inicial. Por que você não consegue especular com ela? Por que você não consegue especular com ela? Tá? Porque ela não tem liquidez, ela não tem volatilidade, mas ela serve para aquilo que ela foi criada inicialmente. Para aquilo que ela foi criada inicialmente, ela serve. Ela não serve para você especular com ela. Tem um grupo, temos aí mais de 500 ações na Bolsa, mas a gente vai ver que, na realidade, a gente consegue especular com um grupo de, no máximo, tá? No máximo, 20. Então, pessoal, conhecer o mercado e conhecer o produto que é negociado nesse mercado é super importante. A gente precisa saber disso daí. Qual é o preço e o valor desse produto? Existe uma diferença bem clara entre o que é preço e o que é valor. No mercado, preço, tá, é quanto que o mercado está pagando por esse produto naquele momento. Isso é preço. Valor é quanto realmente vale esse produto. Tá? Aí vem aquela pergunta: você negocia preço ou você negocia valor? 80% dos participantes do mercado, seja o mercado à vista, seja o mercado futuro, seja o mercado derivativo, negociam preço. O que significa isso? Significa, é o famoso efeito manada, né? Significa que ele olha no book e acha, tá barato, tá caro. Vou comprar porque tá barato, vou vender porque tá caro. Mas a noção que ele tem de caro e barato é o preço que o mercado está pagando naquele momento. Eu tenho ouvido falar muito, nossa, eu comprei essa opção aqui por 50 e vendi ela por 80. Agora ela caiu para 40, está barata, eu vou comprar ela. Aí ele tem uma grande decepção que ele compra por 40 e ela despenca para 5 centavos. Aí o barato ficou caro. Já aconteceu com algum de vocês isso aí? Vocês terem essa percepção de terem vendido uma opção por um preço, aí ela caiu de preço, vocês acharam que ela estava barata, compraram e ela caiu mais? Alguém já passou por isso ou não? Ah, está caindo o preço. Está caindo o preço. Comprei ela por 40, ela foi para 30, ela foi para 20, e eu comprei. Não, se 40 estava bom, eu paguei 20, então eu vou comprar de monte, eu vou comprar o dobro. Não é isso, Rafael? E aí o trem não anda. Por quê? Porque não conhece o produto que ele está negociando. Né? Ele precisa saber que aquele produto, por si só de passar de um dia para o outro, ele já perde preço. O prazo de validade dele começa a ficar menor. E por
ser um prazo de validade menor, ele fica mais barato. Até uma hora que ele não vale mais nada. Vocês nunca viram isso no mercado? Você chega lá, o prazo de validade do trem é daqui a 30 dias vai vencer. Está lá o preço dele. Está o valor que ele realmente vale. Aí uma semana, faltando para o vencimento, você passa no mercado, o trem está valendo 20% mais barato, 30% mais barato, 40% mais barato. Por quê? Porque o prazo de validade dele está acabando. Você só tem mais 5 dias para vender, não para consumir, mas para vender aquele produto. Então você é obrigado a baixar o preço dele. E é o valor dele. Por que o valor dele diminuiu? Porque ele está para vencer. É a mesma coisa a opção. Quanto mais tempo passa, menor, aliás, fica o prazo de validade. E isso gera desconto no preço. Isso gera desconto no valor. O mercado paga menos e o valor dele é menor. Essa afirmação de que 80% dos participantes negociam preço, como eu disse, é o que gera o efeito manada. Tem uma história que diz assim, e não sei se eu contando essa história alguém vai se encaixar nela. Mas você olha para o preço assim, aí você vê lá um monte de gente comprando, pá, volume, pá, e compra, mas você não sabe por que está acontecendo aquilo. Você não sabe se o valor daquilo é real, se realmente está num valor bom, ou se é só o preço. O que você está enxergando é que tem um monte de gente comprando e pagando aquele preço. Então o mercado está negociando por aquele preço, porque tem gente pagando por aquele preço. Aí o camarada pensa o seguinte, fala, bom, eu não sei, mas não é possível esse monte de gente também não saber. Então eu vou comprar. Então eu vou comprar. Porque se um monte de gente está comprando, eu também vou comprar. E aí começa a comprar. É o famoso efeito manada, é quando às vezes dá aquele impulso, né? IRBR, trem abriu em alta e começou a subir. Ah, não sei, fulano de tal, Baresi, parece o nome dele, esqueci agora, né? Ele comprou 1,5%, 15%, nem me lembro o valor, o percentual. O negócio parou. Ah, não é possível. Esse cara é inteligente pra caramba. Esse cara já ganhou muito dinheiro na bolsa. Se ele tá comprando, eu também vou comprar. Foi lá, comprou. Pagou lá R$ 6, nem me lembro o valor que ela chegou no máximo. R$ 6. No dia seguinte, ela, pau, deu aquela bordoada, foi lá para 5,70. 20% de baixo para cima de perda, né? Aí o cara fala, meu Deus do céu, ele não sabia o que estava fazendo? Com certeza ele sabia. Quem não sabia, quem foi na manada, quem foi no embalo. E é o que essas 80% de pessoas fazem. Elas ficam naquela zona de conforto, onde todo mundo está. Tá? Onde todo mundo está, parece aqueles cardume, né? Cardume de sardinha, não é isso? O pessoal já falou, não sei se vocês já viram o cardume de sardinha, como é que é, né? É uma dança danada, né? Alguém já presenciou? Evento com né? Alguém já presenciou assim, assistiu um vídeo, alguma coisa falando? Você sabe por que elas fazem toda aquela dança lá, e parece engraçado, que parece que elas nem batem uma na outra, né? Uma velocidade enorme lá, aquele monte, tudo embolorado lá, parece um pacote assim, que parece, chega a formar até uma imagem como se fosse uma só, né? Alguém sabe por que elas fazem todo aquele movimento que elas dançam ou não? Alguém saberia me responder? Eu acho que eu vi uma vez, acho que isso daí é meio para confundir o predador. Aquela dança, gente, o que que ocorre? A questão do predador. O predador vai pegar quem? Que está afastado da manada. Quanto mais afastado da manada, maior a chance de você ser pego, né? Aquela dança é uma dança de sobrevivência. Eles ficam fazendo aquele movimento para tentar ir para o centro do bolo ali, do cardume. Porque quanto mais para o centro do cardume ele estiver,
mais protegido ele vai estar, porque do lado vai ter um monte de sardinha, né? Então é isso que eles fazem aquele movimento. Eles ficam tentando entrar para ir para o mais próximo do centro possível, porque quanto mais próximo tiverem do centro, maior será a distância para o predador. Então é um simples movimento de sobrevivência e cada um por si, Deus por todos. Pouco se lixando com o que ficou lá na ponta. Tá? Já no mercado, é mais comodismo, né? É um movimento de comodismo. Já que todo mundo negocia aqui, é aqui que eu vou ficar. Se você sabe o valor exato daquele produto que você está operando, você opera nas pontas. Você opera no sobrecomprado e você opera no sobrevendido. Porque a gente vê, aí, eu tenho um oscilador e tal, não sei o quê, tal, que me indica o sobrecomprado e sobrevendido. Só que a pessoa, ela só confia naquele indicador. Ela não tem conhecimento se realmente aquele produto ele está sobrecomprado. O que é sobrecomprado? Está operando, né, acima do seu valor. O preço que o mercado está pagando nele está acima do seu real valor. Algum motivo levou ele, naquele momento, estar pagando tá no seu preço, negociando, acima do seu real valor. Então, ele está sobrecomprado. Ou então sobrevendido. Sobrevendido já é o inverso. Por algum motivo, o mercado está negociando aquele produto por um preço abaixo do seu real valor. Só que se você ficar só na dependência de indicador, você pode se dar mal. Por quê? Porque tudo depende do tempo gráfico que você está usando. Quanto menor esse tempo gráfico, maior a probabilidade do sinal ser falso. Só que como você realmente se preocupou de saber o real valor daquele produto que você está operando, aquela informação ela vem complementar o que você já sabe. Mas não será ela o fator decisório da sua operação. Ela vem complementar. Ela vem te auxiliar, talvez, a confirmar aquilo que no gráfico, no seu conhecimento, você já tinha noção. Quando você não tem essa noção, esse sinal pode te enganar. Porque você não vai saber interpretar ele de forma correta. Ok? Então, gente, aprendam a operar no valor. Porque aprender a operar no valor, a sua probabilidade de um retorno mais favorável é maior. Qual é o problema de se operar no valor? Alguém sabe? Alguém poderia dar uma sugestão? Eu gosto de fazer pergunta porque eu gostaria de ver vocês participando, gente. É descobrir o valor correto do produto. Né? Acho que essa é a grande dificuldade. Sim, mas vamos considerar que você já sabe qual é o valor correto e você, dentro da sua estratégia, escolheu operar no valor. Qual que é o maior problema nesse caso? Escolher o melhor preço. Né? Você sabe qual que é o maior problema? É a paciência. A gente não tem paciência para esperar. Aí você está operando no mercado derivativo, você está comprando e vendendo a toda hora. Você está operando no mercado futuro, você está comprando e vendendo a toda hora. Faz 20, 30 operações no dia. Por quê? Porque você não teve paciência para negociar o valor. Porque muitas vezes demora. E muitas vezes acaba nem surgindo uma oportunidade de você negociar no valor. Aquele dia o mercado resolveu ficar meio lateralizado e ficou oscilando lá. Tá? Então você não conseguiu identificar um momento em que o mercado estava pagando mais caro do que realmente valia. E também não conseguia identificar um momento que o mercado estava pagando mais barato do que realmente
aquele produto valia. E aí você resolveu entrar porque senão você não ia fazer operação nenhuma, você ia passar o dia inteiro ali e não ia conseguir fazer nenhuma operação. Se você não fez operação é porque a sua estratégia não permitiu. Então não tem problema nenhum. Operar o mercado não é estar comprado ou vendido. Operar o mercado é estar atento, estar presente, estar acompanhando. E muitas vezes vai ocorrer disso aí, de você acabar não surgindo oportunidade para que você opere. Ok, pessoal? Deu para assimilar? Qual que é o risco de negociar esse produto? Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, tá? Que risco de negociar, ele é inerente à rentabilidade que você espera. Ou seja, eles fazem parte de um contexto só. Você não tem como você separá-los, tá? Eles fazem parte de um contexto só. Então não adianta você, eu quero 20% de retorno, então você aceita 20% de perda. Eu quero ganhar 50% do meu capital, então você aceita perder 50% do capital. Porque as pessoas não associam isso aí. Elas entram no mercado falando, não, eu quero ganhar R$ 500 por dia. Quanto que isso representa em relação ao seu capital? Eu tenho 2.000. Pô, então você está bem, né? Você aceita perder 25% do seu capital? Você fala isso para a pessoa, não, acho que não. Falei, então você não pode querer ganhar 500, que representa justamente isso daí, 25% do seu capital. Você vai correr o risco de perder 25% para ganhar 25%. O risco, existe 3 tipos. É o mesmo do mercado. Você tem um conservador, você tem um moderado, você tem um agressivo. O que é um conservador? Eu falo, não, o risco aqui é operar 2%, 3%, porque é o mesmo risco que você vai correr. É o que você quer buscar de rentabilidade, é o que você vai correr de risco. O moderado, a gente já vai falar ali por volta de 5%, 10%. Um agressivo é 20%, 30%, 40%. Então, você já consegue até identificar quais os mercados são conservadores, moderados ou agressivos. Só que tem um detalhe. Você pega, por exemplo, o mercado à vista, você pode dizer que ele é um mercado mais conservador. Primeiro porque não tem prazo de validade, né? Então, você compra uma ação, você não vai, você não tem o risco ali de prazo de validade, dela vencer e você perder tudo. Então, o que você vai sofrer é a oscilação dela. Só que dentro do mercado à vista, você pode operar position, ou seja, você compra, se posiciona naquela ação para que ela gere uma carteira para você. Você pode operar swing trade, onde você compra e vende, tá? Ou você pode operar day trade, alavancado, dentro do mercado à vista. Você vai lá, a corretora te dá, você tem R$ 5.000 de capital na corretora, ela fala, para você operar a Petro, eu te dou 20 vezes mais, são 100 mil. 100 mil eu consigo operar 3 mil. 3.000 Petro. 3.000 Petro daria aí por volta de 54, 61, 81 mil, 82 mil mais ou menos. Né? Pô, você com 5 mil está operando 81 mil. Então você está sendo agressivo. Dentro do mercado conservador, você está operando de forma agressiva. Então a gente tem que saber diferenciar isso aí, porque isso é o que você vai ter que gerenciar. Você vai ter que gerenciar o risco de cada operação. Porque você identifica qual mercado que você está operando, tá? E de que forma que você está operando. Você precisa identificar isso aí e deixar bem claro para você. Porque às vezes você se acomoda, fala, não, vou operar day trade em ação que é mais tranquilo. Não tem tranquilidade. Não tem essa de tranquilidade. A partir do momento que você opera de forma agressiva, acabou a tranquilidade. Né? Conservador, você não tem tranquilidade, imagina agressivo. Né? Então é importante isso daí, tá, gente? Ter visão de qual é o risco da sua operação. O quanto ela representa em relação ao seu capital. Né? Mercado, você tem 3 situações. Ou você ganha, ou você empata, ou você perde. A única que nos incomoda é quando você perde. É quando o risco se concretiza. Tá? Então, para mim entrar numa operação, eu tenho que analisar qual é a probabilidade de retorno. Qual a probabilidade de prejuízo.
O quanto isso representa em percentual em relação ao meu capital. Porque muitas vezes a gente fala em valores reais e esquece quanto que aquilo representa em percentual. O cara foi lá, ganhou R$ 200, R$ 100, R$ 50, ele achou pouco. Só que ele foi ver lá, ele entrou com R$ 200. Pô, você entrou com R$ 200 e ganhou 50. É pouco? Eu acho que não, gente. Não tem como. Você precisa ter noção. O cara entrou com R$ 500, conseguiu R$ 500 e achou pouco. Fez 100% na operação e achou pouco. Então, ter essa noção é muito importante. Gerenciar esse risco de acordo com a sua operação, de acordo com o mercado que você está atuando, de acordo com o modo como você está atuando, qual o modelo que você escolheu, se é um swing trade, se é um scalper, se é um day trader, se é um position. Você está operando no mercado à vista, você está operando no mercado derivativo, você está operando no mercado futuro, você está operando com capital próprio, você está operando alavancado. Então, tudo isso você precisa ter noção, conhecimento, para você entender qual é o risco dessa sua operação. Essa parte do mercado, a gente precisa ter isso em mente. As pessoas são a única força que movimenta o mercado. Eles são os únicos que agem sobre o preço, fazendo com que ele se mova para cima ou para baixo. Alguém tem dúvida disso ou não? Esse ponto aqui a gente encerra sobre o mercado. Gostaria de ouvir de cada um de vocês, tá? Experiências, o ponto de vista de vocês. O Rafael disse assim: pessoas e robôs. Rafael, eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece algum robô que tem inteligência própria? Não existe. Eu faço programação desde os 26 anos de idade. Sem a pessoa não existe o robô. Ainda não criamos um robô com inteligência própria. Até a inteligência artificial que tanto se propaga é fruto da mão do homem. Sem o homem não tem como existir isso. É o homem que ajusta, é o homem que programa, é o homem que determina, né? Tanto é que a gente, alguns crashes fortes que houveram aí, foi justamente o robô fazendo caca, né? O robô fazendo caca. Então, gente, por que eu estou enfatizando isso aí? Que são pessoas. Porque a gente tem que começar a olhar o mercado de uma forma diferente. Não enxergar somente números. Quando a gente começa a olhar o mercado de uma forma diferente, tá? A gente começa a ter uma visão um pouco mais clara de comportamentos. Se a gente não tiver essa percepção, a gente passa batido. O nosso foco, tá? Acaba sendo outro. E muitas vezes a gente passa batido num detalhe muito simples. O mercado está nervoso por puro medo das pessoas. Por puro medo das pessoas. O que gera esse medo nas pessoas? Falta de conhecimento. Se você tem um pouquinho a mais, você pode estar numa posição privilegiada. Pode se aproveitar desse medo momentâneo do mercado, tá? Para ter um proveito. Para ter um proveito. Esse medo momentâneo do mercado, você pode se aproveitar. Por quê? Né? Porque você tem um pouquinho a mais de conhecimento, você tem uma visão mais ampla da situação. Concordo, concordo com essa visão também. O negócio é chegar nessa visão, né? Por esse motivo que a gente está aqui, entendeu? É isso que eu estou tentando passar para vocês, né? Vocês começarem Eu acrescentaria só, de repente, algum tempo em relação a essa observação de mercado. Porque talvez as pessoas elas tenham uma visão macro, então uma visão de médio e grande tempo do mercado, e a visão de curto. Então,
Vamos dar um exemplo técnico aqui, né? Os grandes fundos de investimentos, eles têm uma visão de que a taxa de juros americana vai subir até o final do ano e que isso vai fazer com que as ações percam valores. Eles vão se posicionar de uma maneira diferente no médio e no longo prazo, né? E no curto prazo eles vão continuar com o mesmo procedimento de compras, não vão mudar nada. Nós, meros mortais, a gente vai acabar acompanhando que o gráfico vai estar nos sinalizando. Eu acho que é um pouco disso, né? Eu não colocaria robôs, mas colocaria, sim, algoritmos que comecem a analisar indicadores que vai acontecer no futuro, né? Como inflação, taxa de juros, crescimento de commodity. Isso tudo vai impactar no gráfico, nas compras ou nas vendas das ações. Não, só um complemento aí, talvez. Mas volto a dizer, tudo isso que você falou, foram pessoas que chegaram nesse consenso, pessoas que estão planejando, pessoas que estão se informando, pessoas que estão determinando estratégias. Por que é importante, Fábio, bater nessa tecla? Para fazer a pessoa se aproximar mais do mercado, mas de uma maneira mais realista, sem ficar imaginando que do outro lado tem um robô de 10 metros de altura que vai massacrar ele. Essas pessoas acertam e essas pessoas erram. Grandes fundos perderam dinheiro no crash de 2008. Então, eles também erram, né? Então, a gente cansa de ver isso aí. Então, quando você começa a mudar o seu ponto de vista, quebrar paradigmas, né? De que você está lutando com gigantes, você começa a abrir o seu horizonte, a sua forma de enxergar, a sua forma de participar do mercado, de uma maneira mais clara e mais objetiva. Você para de ser manada, né? Você para de ser manada, você para de ir com as outras. Você começa a tomar decisões por si próprio. A partir do momento que você tem uma visão um pouco mais ampla de tudo que pode estar envolvendo o mercado, especialmente que tudo é fruto, tá, da ganância e do medo das pessoas que operam nesse mercado. Sejam os fundos, eles também têm medo, eles têm contas a prestar, e eles têm ganância. Seja o sardinha, que tem medo e também é ganancioso, né? Todas Você as coloca pessoas. que são as probabilidades, né? Os grandes fundos, eles trabalham muito também com essa questão de probabilidade. Então, eles fazem lá um estudo do mercado, de taxas de juros e afim, determinados grupos de setores onde eles vão comprar. E eu já escutei, eu já tive dentro de gestoras de fundos de investimentos e já escutei de gestor de fundo de investimento falar assim, day trade não ganha dinheiro. Eu falar para ele assim, tá, cara, então eu conheço algumas pessoas que devem imprimir dinheiro em casa, porque o cara vive disso. Entendeu? Então, assim, é por isso que essa verdade absoluta para mim eu não concordo. Exato. E da mesma maneira que você coloca para a gente assim, a gente trabalha com probabilidade e tem uma hora que você juntou um campo de probabilidade que você tem que apertar o botão de compra e venda, porque você fez o teu estudo. Eles também, do outro lado, é a mesma coisa. Não muda muito, não. Só que a diferença é que eles mexem com muita grana. E quando perde, Exatamente. perde muito, e quando ganha, ganha muito. Exatamente. Aí agora você acabou chegando no ponto que eu queria chegar. Eles fazem a mesma coisa que você. Eles têm as mesmas ambições que você tem, eles têm os mesmos medos que você tem, ele tem a mesma ganância que você tem. A diferença é a proporção. E aí você precisa aprender a encontrar o seu lugar nisso daí. Exato, Cleito. Eles não operam a notícia, sabe por quê, Cleito? Porque eles fazem a notícia. Eles fazem a notícia. E quando a gente vê, né, muita gente operando notícia, primeira coisa, tá? Eu acho que é preguiça.
São pessoas que buscam facilidades nesse mercado e por isso que acaba se complicando. Uma notícia, hoje, graças a Deus, a gente tem aí a internet aí que a coisa acontece lá na China, um minuto seguinte está aqui. Só que aquilo que aconteceu na China, os caras já tinham noção uns 3, 4 dias antes e já se prepararam. Já fizeram o plano B deles. Se realmente acontecer, é isso aqui que vamos fazer. E acontecer, eles fazem, né? E isso, sem contar esse lado aí que não é legal, né? A questão dos insiders aí, das notícias privilegiadas. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, né, dentro desse nosso projeto aqui, é mostrar para você que eles não são diferentes de você. Eles apenas têm um capital maior que você. Eles ganham mais, mas também perdem mais. Com isso, eu quero que você fique mais solto, fique mais livre, mais aberto para entender os processos. Entender que você também pode fazer, desde que você siga algumas regras, desde que você adquira algumas técnicas, desde que você seja disciplinado com aquilo que você se propôs ao determinar que você queria operar a renda variável, que você criou o seu objetivo. No encontro passado, eu falei para vocês, você faz o seu possível ou o seu melhor? Todo mundo fala, eu faço o meu melhor. Infelizmente, gente, falar é fácil. Fazer é que é o problema. Isso eu falo com experiência aí de vida de 58 anos de idade. Tem mais regra, viu, Cleiton? Tem mais regra além do seu stop. Especialmente você entender por que você tem que botar um stop. Entender por que você tem que entrar na operação. Se você vai entrar na operação porque você operou valor ou porque você operou preço. Você vai entrar na operação porque você quer ser agressivo, quer ser conservador, quer ser moderado. Qual é o mercado que você vai entrar? Se você conhece esse produto que você está negociando. Então, a gente vai percebendo que a gente vai precisar sempre estar se aprofundando, sempre buscar mais conhecimento, diferente de informação. A gente precisa de mais conhecimento. Pessoas confundem informação com conhecimento. Mais à frente eu vou estar falando um pouco sobre isso. Tá? Mas o principal nesse ponto aqui, tá? O principal nesse ponto aqui é fazer vocês entenderem que mercado é para todos, desde que você entenda isso e assuma um compromisso com esse objetivo. Rafael, você queria falar alguma coisa? Você queria falar alguma coisa, Rafael? Não apertou o botão errado aí. Beleza, pessoal? Deu para assimilar? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Professor, Pois não, Alexandre. pegando o exemplo aí que o Fábio falou de fundos, eles têm um montante, com certeza, de grana muito maior que a gente, mas percentualmente, será que ele talvez não seja menos ganancioso do que a gente que tem menos grana? Que nem você deu o exemplo lá de R$ 200 e o cara já está ganhando 50, são 25%. Será que eles pensam assim também na ganância ali dos 25%? Não, Né? com certeza não. Eles talvez sejam mais conservadores do que a gente, porque 50, né, se você colocar R$ 50, nossa, não é tanto, mas são 25%, né? Mas eles trabalham também, Alexandre, eles não trabalham tão alavancado, mas eles trabalham muito com o mercado de juros, que é um mercado extremamente difícil, extremamente caro de se operar. Por que ele também busca o mercado de juros? Porque dependendo do montante que o fundo tem, ele não consegue dar entrada e saída em ações, então eles operam muito juros futuros, que é extremamente arriscado e caro de operar, tá? Aí dependendo da estratégia do fundo, tem fundo multimercado que vai se expor muito menos a juros futuros, mais em ações, entendeu? Aí depende da estratégia do fundo.
mas eles têm muito, muito risco mesmo, cara. Se o operador da mesa ali fazer uma boleta errada, o estrago é grande. Não, mas Professor, tem deixa eu só. conseguir habilitar o áudio aqui. Conseguiu? Consegui, deixa eu pedir licença aí, pessoal. Eu queria só fazer uma consideração e um comentário, ver se a gente está de acordo com o momento de mercado. É uma questão de dúvida também. Com o avanço tecnológico, a gente sabe que a informática e o mundo como você comentou também, inteligência artificial, essa parte do robô que eu comentei, é a questão de incrementar o que você comentou sobre as pessoas. Você poderia, assim, explicar de uma forma que hoje o mercado, do jeito que está com o avanço aí da tecnologia, a forma de operar, né? A gente pode entender que, sei lá, vamos colocar assim, 10, 20 anos atrás tinha um jeito, hoje tem outro, né? Com o avanço do software, a forma que a gente se conecta à plataforma. E eu vejo assim, hoje a gente tem empresas que contratam, por exemplo, plataformas inteligentes como o Power BI, né, o Business Inteligência, para poder fazer um estudo da empresa, quanto que ela vai faturar para frente e tal. E para o mercado de ações, por exemplo, a gente não estaria lidando com uma certa inteligência que não podemos estar dentro de uma opressão que a gente tem como se fosse, vou operar, mas vou operar com pessoas, eu vou operar também com setups prontos que eu tenho que estar me preparado para isso. Então, a minha dúvida seria, hoje, com esse avanço, a gente tem que estar se preparando não só com estudo básico, né, de compra e venda de ações, mas também com esse modo que o mercado trabalha, como o amigo comentou. Hoje, às vezes, um tubarão está pronto para apertar um setup, tipo, vamos dar o exemplo da Petro, que é grande, o Petro baixou por um motivo de notícia e tal, a ação caiu, de repente o tubarão vai e compra milhões de ações, aí ok, passa um ano, passa dois, a ação estava lá 15, agora está 30, 40, depois estou esperando o mercado se posicionar para apertar um botãozinho e ganhar dinheiro com isso. Essa questão eu coloco para vocês, tipo, a gente tem que enfrentar isso ou isso já é uma prática normal do mercado? Então, Rafael, veja bem, a maior máquina é o ser humano, cara. Então, a característica do mercado, eu posso falar de 14 anos atrás, né? Que foi quando eu comecei nesse mercado, 15, porque eu fiquei, na realidade, um ano e pouco, quase 16 anos, então, somando aí, quase 2 anos, estudando. Eu trabalhava numa área financeira, né, controladoria de uma empresa, né, e fiz um estudo com relação ao mercado de renda variável, e depois, em 2007, eu entrei no mercado. A característica do mercado em 2007 é totalmente diferente da característica hoje, tá? As plataformas são outras, as facilidades são outras, um monte de coisa que realmente mudou, tanto é que eu sou da época que nós tínhamos aí 200 mil CPF na Bolsa, 100 mil, 150 mil CPFs na Bolsa, pessoas físicas. Hoje nós temos 3 milhões, né? Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, tá? O grande erro nosso é comparar. Eu não fui... Em 2007 já não tinha mais o pregão ao vivo, Patrícia. Já era a plataforma. Só que para vocês terem uma ideia, né? Para você operar o índice, o mini índice, custava R$500 a garantia. Hoje é 22. Tá? Uma época aí, por exemplo, você comprar uma ação na XP, o Fábio sabe disso aí, era R$14,90 para comprar e R$14,90 para vender. Então, por aí vocês ficam vendo, né? Você não tinha a facilidade que você tinha hoje, está operando. Opções, por exemplo, você operava a própria da Bovespa, que eu não me lembro qual que era agora, mudou lá o nome, o Banco do Brasil, a Petro e a Vale. Só. Tinha Não tinha Telebrás outro. também, lembra? Tinha Telebrás. Telebrás era sacanagem, né? Telebrás Telebrás era jogo duro, né? Que era uma loucura. Mas os bambambam do mercado, tanto é que a gente falava que a rainha das opções é a Vale e a princesa era a Petro. Eram as duas que você tinha que estar operando. Se fosse se meter a operar em qualquer uma outra, que mesmo assim tinha algumas de banco e tal, mas não tinha liquidez nenhuma. Put, então, esqueça, não existia. Né? Operar put não tinha. Né? Então,
era um outro momento. Mas, de acordo com o que o Rafael perguntou, a sua estratégia, Rafael, é diferente da estratégia dos grandes fundos. Como o Alexandre comentou, às vezes eles fazem operação, não é para ganhar 100%, 200%, 300%. Eles fazem operação para buscar 1%, 2%, 3%, porque eles têm milhões, bilhões, né, operando. Então é muito dinheiro. O problema nosso é querer fazer igual o que eles fazem. Aí você se dá mal, né, meu? É igual você ter um poder aquisitivo, aí a gente sabe que isso ocorre, né? Especialmente na época de profissional. A gente, por exemplo, tinha um grupo de pessoas lá, que era o gerente, o diretor, o presidente e tal, ele tinha os bate-papos, os encontros deles, e aí eu tinha uma profissão, né, de auxiliar administrativo e tal, e resolvia, eles são pessoas legais, gostam de bater papo e tal, convida a gente para sair. Meu, os caras sentavam na mesa e queimavam o dinheiro. Aí o bacana aqui, sem um tostão no bolso, ia se meter a besta de ficar na mesma mesa que ele. Quando chegava a conta, o que acontecia? Metade do meu salário ficava lá. É a mesma coisa no mercado, gente. Se eu resolver sentar na mesa com os tubarões, eu vou quebrar. Eu tenho que seguir o meu propósito, a minha estratégia. Às vezes, copiando a estratégia deles. Copiando. Mas dentro do meu universo, dentro da minha realidade. Você falou aí a questão de sofisticação, de tecnologia. Eu vou dar um exemplo. Nós fornecemos lá nós temos um canal de assinaturas, né? E lá é fornecido diariamente uma planilha com toda a movimentação, das opções, das ações mais líquidas, cerca de 80 ações mais ou menos, que são as mais líquidas, né? Porque às vezes dá uma variada, às vezes tem uma que aparece, depois no dia não aparece mais, porque naquele dia ela teve liquidez, no outro dia ela já não teve, né? Mas as principais, né? Essas 80 estão lá todo dia. E a gente consegue capturar toda a movimentação delas. E aí aqui entra o conhecimento humano, né? Você saber mexer numa planilha de Excel e tal, aí a gente faz na mão. Você pega lá aquela base de dados e gera, né? Aquela base de dados, né? É que eu costumo falar que aquilo lá é uma base de dados. Você vai gerar informação dessa base de dados e dessa informação você vai selecionar para gerar conhecimento. Enquanto a gente faz isso, eu gasto meia hora por dia, né? 40 minutos por dia para fazer essa planilha e postar no grupo para vocês, lá do canal de assinatura. O Bambam lá em cima, meu amigo, ele aperta o botão, sai tudo para ele, né? Porque ele tem uma plataforma lá, com especialistas e tal, que o cara aperta um botão, sai tudo rapidinho para eles. Aí é que está a vantagem deles. Só que ele acabou chegando na mesma informação que eu tive um pouco mais de trabalho para fazer. Então, a gente analisando as nossas condições, tá? Volta àquela pergunta, eu faço o meu possível ou eu faço o meu melhor? O meu melhor, ele tem que ser feito de acordo com aquilo que eu tenho disponível. Se eu não tenho um robô para rastrear para mim tudo isso daí e me dar mastigado, eu vou ter que fazer na planilha de Excel. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que ir atrás dessa informação. Eu preciso saber. O Fábio falou assim, mas eles fazem isso, fazem assado, fazem cozido, os fundos trabalham desse jeito, compram a longo prazo e uma parte desse trabalho... Tudo bem. Mas a partir do momento que eles fazem, está registrado. E se você for lá buscar a informação, você tem essa informação também. Se você, com o passar do tempo, perceber isso daí, entender que é assim que funciona e for atrás desse tipo de conhecimento, você vai aprendendo a buscar essa informação cada vez mais rápido. E o que é mais importante, você não é melhor que eles. Porque a capacidade tecnológica, financeira deles, né, é muito maior. Mas eu tenho certeza absoluta que você é melhor que muita gente que está no mercado. Especialmente aqueles 80% que eu mencionei, que operam preço. Entendeu a importância disso daí? Porque se a gente ficar com essa percepção da capacidade que eles têm de buscar informação, e a gente se sentir pequeno, a gente desanima, né? A gente desanima
É e não acredita. esse ponto, professor, que você falou agora, que realmente é isso, é a capacidade que eles têm de chegar, porque às vezes a gente fez assim, então a gente não tem que ir em busca de habilidade, né? A gente tem que ir em busca da informação diariamente para que a gente, com o conhecimento, conseguir vencer o dia a dia, porque realmente, hoje a gente fala assim, a gente tem um profissional que tem habilidade em determinada área, ele fica tão bom naquilo que ele faz de olho fechado, um exemplo, né? E no Isso. mercado talvez isso não aconteça, ou seja, todo dia cada empresa tem uma surpresa, assim como os acidentes ocorrem, enfim, e a gente tem que saber lidar diariamente com esses dados. É isso que talvez foge um pouco da habilidade, né? Mas seria mais experiência de saber ler um documento, acompanhar uma empresa, que acho que no meu modo de ver é o mais difícil, né? Você tratar uma informação de uma empresa e por incrível que pareça, não sei se todos pensam assim, mas tudo que acontece de ruim na empresa acontece sábado e domingo. É impressionante. Até Brumadinho, da Vale, aconteceu no feriado e segunda desabou o mercado. Eu não sei, sei lá, a gente entra numa conspiração assim meio maluca, mas tem uma relação, né? Mas não pode criar essas crenças, não, que isso atrapalha. Mas o mais importante é isso aí, Rafael. É você enxergar o que você pode fazer, o seu melhor, com aquilo que você tem. Entendeu? Com a condição que você tem. E você, que nem eu disse, o cara trabalha de motorista numa empresa. Ele pode ser o melhor motorista. Tá? Ele não tem que ser melhor que o administrador, que o gerente. Não, ele tem que ser melhor motorista. Ele é motorista. Ele tem que ser melhor naquilo que ele se propôs a fazer. E às vezes o grande problema nosso é que a gente quer ser melhor do que aquilo que a gente não tem condição. E aí a gente acaba se perdendo. Se você quer ser um operador de mercado, você tem que se preocupar com o quê? Você tem que dar o seu melhor, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua capacidade financeira, de acordo com a sua realidade. Não adianta você ficar olhando o cara do lado ganhar 1 milhão, se você opera com 5 mil. Você tem que analisar o seguinte, que você tem condições de fazer com que os seus 5 mil gere 100, 200, 300, 500. Enquanto que o outro, de repente, não tem essa mesma condição. Os mesmos 5 mil dele, ele não consegue fazer nada. Ele deixa lá na poupança e fica parado lá, rendendo 0,3 ao ano. Então, ao você focar em você, na sua realidade, na sua capacidade financeira, no seu perfil, você acaba sempre crescendo, buscando cada vez mais conhecimento, né? A gente disse na reunião passada, a gente buscar valor, né? Que é buscar conhecimento, e você vai evoluir cada vez mais. E esquecer, tá? A força desses grandes. Você pode até aprender com eles. Eu tenho um vídeo, por exemplo, antigo lá no meu canal, que fala seguindo os tubarões. Como que eles se comportam? O que você pode aprender com eles? Né? Então, isso é muito importante. Mas, especialmente, eu bati na tecla da pessoa no mercado, que são pessoas que fazem o mercado se mexer, inclusive você. Inclusive você. Para você não se sentir menor do que as pessoas que estão no mercado. Para você acreditar no seu potencial, na sua capacidade de também realizar as coisas e fazer acontecer dentro desse mercado. Esse foi o meu propósito quando eu bato nessa tecla de pessoas. São pessoas que movimentam o mercado. E a partir do momento que você tem uma visão que são pessoas, você sabe que você está lidando com o ser humano. O ser humano, ele é abastecido por emoções, por aquilo que move ele a tomar atitudes. Abastecido pelo medo e abastecido pela ganância. Quando você tem uma visão clara disso daí, você sabe que você vai ter que trabalhar seu medo e você vai ter que trabalhar sua ganância. Quanto mais cedo você perceber isso, mais cedo você cria a condição necessária para você crescer nesse mercado. Tem pessoas que têm 5, 10, 15 anos no mercado e ainda não perceberam isso. Ainda não perceberam que são pessoas que movimentam o mercado e que essas pessoas se movem pelas emoções, especialmente pela ganância e pelo medo. Né? Então, esse foi o foco da gente estar batendo nessa tecla com relação ao mercado. Ok?